Este homem é um pistoleiro acusado de crimes contra a humanidade e lembrado, infelizmente, por muitos venezuelanos. Alguns morreram pelos seus disparos. Pois bem, esse pistoleiro depois virou vereador em Caracas, como se nada tivesse acontecido, e quando não pôde mais e a justiça começou a cercá-lo, fugiu para a Espanha. É para isso que serve o escritório de asilo, para abrigar pessoas com supostos crimes contra a humanidade. Quem deu a ordem? Quem facilita que eles acabem conseguindo o asilo por ordens superiores, por ordens políticas? E esse é o segundo motivo pelo qual ele não falou. O primeiro, lealdade. O segundo, medo terrível. Albert tem um medo terrível do que possa acontecer com sua filha pequena. Medo de quê? Medo do que possa acontecer com sua filha pequena, caso ele acabe revelando tudo o que sabe. Esse Couto realmente sabe das coisas. No celular dele, Pedro Sanches estava salvo como número 1, pois ele entende bem o poder do número 1. Vou repetir para você, o filho da Tetra de Sombria. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida de que Pedro Sanches está disposto a fazer qualquer coisa de forma ativa ou passiva, de frente ou de lado, para não ser envolvido em toda essa questão, ou ser envolvido o mínimo possível. E eu estaria muito preocupado se estivesse sentado no banco dos réus, como estão neste momento Couto e Ábalos, de verdade. Infelizmente, das Forças Armadas não se pode esperar nada porque elas sucumbiram. Além disso, esqueceram algo essencial. O artigo 8º da Constituição, presente no título preliminar, é a base e uma ordem direta do povo espanhol às Forças Armadas. A defesa foi atribuída às Forças Armadas, nem sequer ao rei, nem ao presidente. As Forças Armadas estão descumprindo sua missão fundamental, a defesa da soberania, da integridade territorial contra quem possa atacá-la. Sim, de repente ocupam Ceuta e Melilla, e o governo Sanches não faz nada. A OTAN menos ainda, porque nem sequer estão sob seu guarda-chuva. E Donald Trump apoia isso. As Forças Armadas vão ficar de braços cruzados? Radicalmente sim, Albert. Radicalmente sim, e eu os conheço. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Bem-vindos, como vão, confidenciais, força e honra, e vamos em frente com a liberdade de imprensa e de informação. Aqui nós praticamos isso, gostem alguns ou não, todos os dias. Obrigado por estarem aí, por sermos cada vez mais e por nossos vídeos e programas terem cada vez mais visualizações. Espalhem a palavra. Eu sei que agora não avisam quando tem um novo vídeo. Antes o YouTube fazia isso, mas os confidenciais não precisam ser avisados. Eles procuram onde está o nosso vídeo todas as manhãs, por volta das 7h menos 1/4 da manhã, horário da Espanha. Encantados de poder atendê-los e estar ao seu serviço. Olhem, nosso governo, o da Espanha, sabemos que é o mais parecido que já tivemos com uma organização criminosa, pelo menos vários membros desse governo. Começando pelo número 1, que é Pedro Sanches. Preparem-se, porque hoje a primeira entrevista é com um amigo que nos conta por que Couto Garcia não revelou tudo diante dos juízes do Supremo. E ele não fez isso por medo. Couto conhece perfeitamente como é Sanches e tem medo de Sanches e do que ele pode fazer com a família do Couto se falar. O que esse primeiro convidado vai contar explica muito melhor a situação que a Espanha está vivendo nesses dias tão difíceis. Espero que assistam e principalmente que Feijóo assista. Gostaria que Feijóo ou alguém entregasse essa entrevista para ele e começasse a entender do que estamos falando. Por que estou contando isso para vocês? Porque durante esses anos, desde que Sanches ocupou, na minha opinião, ilegalmente a Moncloa, porque nunca ganhou nem as primárias do PSOE, ele trapaceou a vida toda. Desde que Sanches ocupou ilegalmente a presidência do governo, o que ele fez foi ajudar, por exemplo, criminosos de países amigos a se refugiarem na Espanha.
Tivemos uma longa lista de criminosos, de pessoas que cometeram delitos, que tiveram que fugir de seu país de origem e aqui receberam acolhida de braços abertos. Deve ser um código entre criminosos que faz com que se protejam. Existe um órgão chamado OAR, a Oficina de Asilo e Refúgio, e nesses últimos 7, 8 anos teve um cuidado especial em conceder asilo e refúgio aos amigos do regime sanchista. Recebemos informações confidenciais de alguns funcionários desse escritório que garantem que é verdade que o asilo é concedido por diretrizes políticas, ou é aceito ou é rejeitado. Não por uma norma independente que tenha a ver com o país de origem ou o risco que a pessoa que pede proteção à Espanha assume se voltar ao seu país. Aqui são aprovados em massa processos de asilo que não cumprem os requisitos estabelecidos pela lei. É isso que nos dizem com cautela e de forma discreta os funcionários desta oficina de asilo e refúgio. E eles têm consideração especial pelos seus, por aqueles recomendados por alguém do governo, e muitas vezes por José Luiz Rodrigues Zapatero. Nos últimos anos, quando a situação na Venezuela começou a mudar, Zapatero, entre outros, supostamente se encarregou de tirar do país membros chavistas, alguns com graves acusações, para que fossem recebidos na Espanha como asilados. Ajudou para que a procuradora-geral Luisa Ortega chegasse a Madrid, alguém que, quando uma pessoa torturada pelo regime era obrigada a assinar um documento dizendo que não tinham encostado um dedo nela, dizia, sim, sim, que entre o próximo. Alguém que colaborou com o chavismo e com as torturas. Ele também fez isso com um bom amigo de Rodrigues Zapatero, o general Rodrigues Torres, que queria colocá-lo no topo, no lugar de Delcy Rodrigues. Alguém também acusado de torturas e que, com ele, nasceu a tumba, aquele lugar terrível que existe no subsolo da cidade de Caracas para encarcerar presos políticos. Bem, e ele fez isso com alguém de quem hoje quero falar para vocês, porque está livre passeando por Tenerife neste momento. Richard Peñalver. Ele nos manda muitas informações sobre Richard Peñalver. Os venezuelanos estão no local e eu agradeço por isso. Este homem é um pistoleiro acusado de crimes contra a humanidade e lembrado, infelizmente, por muitos venezuelanos. Alguns morreram pelos seus disparos. Ele fez parte do chamado Movimento Quinta República, criado por Hugo Chávez. E nas manifestações de 2002, no golpe de Estado de 2002, o tal Richard Peñalver pegou sua pistola, subiu em uma área elevada junto com outros pistoleiros e atirou indiscriminadamente contra manifestantes desarmados que saíam às ruas e se dirigiam ao Palácio de Miraflores. Não é uma especulação. Existe um vídeo em que dá para ver perfeitamente como ele faz isso. O vídeo foi gravado por Luiz Alfonso Fernandes e, por causa desse vídeo, ele teve que se exilar da Venezuela e agora está asilado nos Estados Unidos. Há alguns anos, a excelente jornalista Patrícia Poléu, do Factores de Poder desse canal no YouTube, publicou o vídeo. É este. A nacionalidade dele? De onde ele é? Bem, ele foi perseguido, segundo ele, na Venezuela e pediu asilo político. Aí vocês veem Peñalver de camisa branca atirando com sua arma contra manifestantes. A multidão pacífica e desarmada. Nesses acontecimentos, 19 venezuelanos morreram. 19 homens e mulheres simplesmente por gritarem liberdade. Pois bem, esse pistoleiro depois virou vereador em Caracas como se nada tivesse acontecido. E quando já não aguentava mais e a justiça começou a cercá-lo, fugiu para a Espanha. Era o ano de 2018.
Sanches tinha acabado de chegar ou estava prestes a entrar no palácio da Moncloa. Pediu asilo e no começo não quiseram conceder. Primeiro foi para Gran Canária e depois para Tenerife, segundo nos contam. E no final conseguiu o asilo que desejava. Assim como outros chavistas criminosos refugiados em nosso país, chegou com muito dinheiro, tanto que abriram empresas. Por exemplo, sua filha abriu a Clarimar Peñalver, uma empresa no Panamá supostamente para lavar parte desse dinheiro. Peñalver é conhecido por todos os venezuelanos como o pistoleiro de Puente Llaguno. Ele pediu asilo nessa oficina de asilo e refúgio e no final conseguiu. Hoje ele vive com seus 2 filhos já adultos em Puerto de la Cruz, em Tenerife, e vive feliz, tranquilo, bom, exceto quando cruza com um venezuelano na rua nas Canárias e é reconhecido. Isso aconteceu recentemente. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Peñalver? Pode falar, não me importo de descer de novo. Tanto faz pra mim. Não, a mesma coisa que eu faço não. Tá bom, a mesma coisa que eu faço não. Você é quem deveria estar com vergonha de estar aqui. Por quê? Porque sim, porque você fez muito mal na Venezuela. Eu salvei a vida de muita gente. A quem você salvou a vida? A assassinos. E você sabe muito bem que você é um assassino. Você sabe que é assim. Como isso é possível? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Peñalver? Senhores, até quando a Espanha vai continuar dando asilo por interesses políticos a criminosos? É a isso que ficou reduzido o órgão de asilo? Para abrigar pessoas suspeitas de crimes contra a humanidade? Quem deu a ordem? Quem facilita que eles acabem conseguindo asilo por ordens superiores, por ordens políticas? Olhem, Maria Corina Machado disse que pretende se candidatar nas próximas eleições na Venezuela. E Zapatero, Sanches e outros têm um enorme interesse em que ela não se candidate, porque no dia em que ela se candidatar, ela vai ganhar. Ela começará a abrir gavetas e verão quantos criminosos chavistas receberam asilo a dedo em troca de fugirem do seu país. Para chegar ao nosso país e lavar tudo o que conseguiram roubar na Venezuela em que viveram, essa informação está bem guardada na Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar da Venezuela e também no SEBIN. Ambas instituições têm os dados, os nomes, quem colaborou, quem ajudou a tirá-los do país. Tem tudo? Enquanto Delcy Rodrigues ou qualquer colaborador com o narcoestado estiver lá, isso não virá à tona. Quando Maria Corina Machado chegar ao poder, muitos podres virão à tona. Amigos de Puerto de la Cruz, cuidado, se virem esse personagem, ele é capaz de matar, já fez isso antes. Bem-vindos, nós investigamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Senhores, está prestes a ser sentenciado, ou quase, o caso das máscaras no primeiro grande julgamento contra o governo de Pedro Sanches. O único que revelou tudo foi Aldama, para evitar os 7 anos de prisão que ainda poderiam recair sobre ele. Muitos esperavam que ou Coldo Garcia ou José Luiz Ábalos fizessem o mesmo. Sem dúvida, eles guardam muitos mais segredos do que contaram ao juiz, mas não fizeram isso. Os dois foram muito prudentes. Ábalos, em especial, foi muito mentiroso, como vocês sabem, chegando até a enfrentar o promotor. O que acontecer daqui para frente ainda está por ver. Há mais julgamentos pendentes. Falta o financiamento com dinheiro público através do PSOE, através das obras públicas. Ainda há muito o que julgar. Este foi o primeiro, o das máscaras. Tem um bom amigo de Coldo Garcia, que também é meu amigo e que trabalha na Léo Rádio em Benidorm. Foi lá que conheceu o Coldo, que tem um apartamento em Benidorm.
e ele me garante que o Couto sabe tanto sobre Pedro Sanches que poderia acabar com a carreira política dele em 5 minutos. A pergunta é, por que ele ainda não fez isso? Querido Leopoldo Bernabel, como você está? Não poderia estar melhor, Albert, não poderia estar melhor. E além disso, estou especialmente feliz por poder te cumprimentar, porque pensei muito em você nessas últimas semanas. Por causa do que aconteceu com você, daquela armação que fizeram com você nas redes sociais, com sua permissão, digo que sorri ao pensar em você. Sim, porque tem algo que aqueles que tentam eliminar os poucos jornalistas que ainda têm bom senso neste país não percebem. E eu sorria, porque por mais armações que façam contra você, contra mim ou contra qualquer veículo de comunicação livre, eles não percebem que o que não exterminam somos nós, e nós somos animais absolutamente mecanizados para continuar fazendo o bem. E se não for de uma maneira, será de outra, nós sempre vamos nos reinventar, ou seja, para eliminar o que fazemos, obviamente a única coisa que podem fazer é eliminar a nós, não aos nossos veículos de comunicação. Parabéns e felicidades por estar aí. Muito obrigado e espero que não levem ao pé da letra, e essa coisa de nos eliminar não me agradou, hein? Mas tudo bem? Não tenho nenhum problema, espero vocês aqui sentado. Por que seu amigo Couto ainda não revelou tudo? Por 2 motivos. Na minha opinião, não tenho mais a mesma capacidade de falar com ele, principalmente porque minha relação com a advogada dele se rompeu, absolutamente, porque eu acho que a advogada dele é quem vai levá-lo diretamente para o cadafalso por muitos anos, se ele for condenado, e porque é ela quem realmente fez um acordo, não só com o Ministério Público Anticorrupção, mas também me gera uma grande suspeita, aquele sorrisinho disfarçado de algo que ninguém falou, e é que o próprio presidente, o Supremo Tribunal também sorri quando o promotor anticorrupção diz para a advogada de defesa, olha, em 35 anos ninguém nunca me interrompeu e você já fez isso várias vezes, sorrindo. A advogada de defesa, com aqueles óculos aqui, eu acho inadmissível que uma advogada de defesa use óculos como se estivesse na praia. Também sorri, e até o presidente do Supremo Tribunal também sorri. Evidentemente está tudo combinado, e mais ainda, ontem comprovamos isso com a nova Procuradora-Geral do Estado. Pedro Mato, desculpe, mas para Mato também, ela disse que também disse não ao promotor anticorrupção diante da possibilidade de reduzir a pena de Aldama para menos de 7 anos. Está tudo combinado. Esse é um dos principais motivos pelos quais nem Couto nem Ábalos abriram o jogo, porque eu te disse isso em uma entrevista e volto a te dizer agora, e ainda te digo com garantia de 100%, o problema é não ter as provas, senão já teriam aparecido no seu programa, garanto. Mas o que Aldama disse, que ficou 10 horas prestando depoimento e todos nós ficamos de cabelo em pé porque ele abriu o jogo. E isso sim, é verdade, Alberto, anota isso. Não, ele não disse nem 15% do que Couto sabe, nem 15% do que Couto sabe. Aldama, gostemos ou não, não deixa de ser um funcionário que Couto contratou e, portanto, tudo o que Aldama sabe não é mais do que o que ele pôde saber através de Couto. Obviamente, Couto sabe infinitamente mais. Fica claro, mas vamos voltar ao início. Beleza. Você disse que Couto Garcia era um funcionário excelente, que obedecia e conseguia resolver o que lhe era pedido. O chefe dele, quem era o chefe dele? Porque não foi Ávalos, o chefe número 1 dele era Sanches? Couto nunca foi um funcionário de Ávalos. É verdade que com o tempo ele se tornou um grande discípulo de Ávalos, a ponto de dever lealdade a ele, algo que também ficou demonstrado com o depoimento neste julgamento. Aqui quem controlava absolutamente tudo era Couto, mas também não acho que ele seja um criminoso, na minha opinião, porque o que Couto fazia era cumprir ordens de um senhor que está acima de Ávalos, que todos sabemos o nome dele, e eu vou te dizer que é o filho da Tetrade Sombria, dizia Rosa Dias, que é o filho da Tríade Sombria, mas não. Desde o ano de 2013, aos traços de narcisismo, maquiavelismo e psicopatia, se acrescenta o sadismo em 2013. Veja na internet, não inventei isso. Pedro Sanches é o filho da Tetrade Sombria. É uma pessoa absolutamente preocupante para os interesses deste país daqui para frente. E o que já vivemos com ele, quase 8 anos, na minha opinião, Sanches nos venceu de novo, ganhou de todos nós, a ponto de que todos os profissionais do jornalismo neste país, inclusive você, Albert,
nós prestamos muita atenção ao que realmente é menos importante, que é bom. Tudo o que tem a ver com o apartamento da Jéssica, se pagava essa mulher ou se arrumava um cargo para ela, e nós esquecemos do que realmente importa, que é a estratégia de Sanches, porque Koldo não contou. Justamente por tudo isso que estou te dizendo. Primeiro, por lealdade. Eu tinha uma frase escrita que um advogado me disse: conceito equivocado de lealdade superior. É verdade, anotei porque é verdade. É esse conceito equivocado de lealdade superior que tem aqueles que têm uma formação militar. Falar de Koldo no país virou quase um meme, como disse Ávalos ontem, e isso faz a gente esquecer algumas coisas. Mas, gostemos ou não, a realidade tem apenas uma verdade, e é que Koldo é um cara que ficou durante aproximadamente 2 décadas nas sombras, a serviço das forças e corpos de segurança do Estado, principalmente da Guarda Civil Espanhola no Norte, ajudando em muitas causas. Ele me contou quase tudo, algumas coisas com todos os detalhes. Na verdade, Koldo, o grande medo que ele tinha durante este julgamento era justamente a forma de agir da Guarda Civil Espanhola. E esse é o segundo motivo pelo qual ele não falou. Primeiro, lealdade. Segundo, medo terrível. Albert, ele tem um medo terrível do que possa acontecer com sua filha pequena. Medo de quê? Medo do que possa acontecer com sua filha pequena, caso ele acabe revelando tudo o que sabe, porque esse cara, esse Koldo, ele sabe. No celular, ele não tinha Pedro Sanches salvo como Pedro Sanches, mas como número 1, ele entende bem o poder disso. Eu te repito, no Filho da Tetra de Sombria, um personagem absolutamente perigoso. Leopoldo, você está me dizendo que Koldo não delatou por lealdade? Tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, ele gravava o que podia, porque sabia que estava participando de crimes do número 1, então ele ia se protegendo. Mas me surpreende que você diga que alguém correto, que é verdade, que trabalhou na segurança e colaborou em tarefas para pegar etarras. Ele fez muitas coisas boas na vida. Koldo não é só um porteiro de prostíbulo, que também foi, mas me surpreende que ele tenha medo pela integridade da filha pequena. Você está me dizendo que Sanches é capaz de acabar com a vida de alguém ou dar a ordem para que alguém faça isso? Ponto número 1, Albert. Quando a Guarda Civil entra no apartamento de Ávalos, de Koldo, aqui em Benidorm, em 21 de fevereiro de 24, Koldo já estava esperando a Guarda Civil há 6 meses, porque foi em julho do ano anterior que o próprio Ávalos, informação que, aliás, de forma ilegal, foi passada para ele por Pedro Sanches em Moncloa, em julho de 23, já avisando para tomar cuidado que estão de olho em vocês. A partir desse momento, Koldo está avisado, portanto, quando entram no apartamento dele, a informação, e anote isso, é a que Koldo quer que a Guarda Civil leve. Só faltava colocar um lacinho e uma flor para que eles pegassem. Eu sei. Deixa os discos rígidos à vista. Então pergunte a si mesmo quanta informação ele não deixou que a Guarda Civil levasse e que, claro, ele tem absolutamente sob controle, e não de uma só maneira, mas de várias. Porque eu me reuni aqui, de onde estou falando com você agora, neste mesmo estúdio, eu me reuni com o irmão dele, Joseva, 2 vezes, e o que o irmão dele, Joseva, chegou a me dizer, isso me assustou ainda mais do que o que Koldo contou, e fiquei com ele por 90 dias. Me conta alguma coisa, o que o Joseva te disse? Você está falando do que o Sanches e o círculo deles são capazes? Tem coisas que eu não posso dizer, tá bom, mas vou te contar, por exemplo, uma só. Você lembra da tarde de 26 de novembro do ano passado, que é a tarde em que o Koldo se reúne em um hotel de Madrid? Antes, ele vem ao estúdio da Rádio Léo, se despede e diz que vai para Madrid. Amanhã passarei 4 horas reunido com 2 meios de comunicação, a tarde inteira. Eu pergunto, por que você vai contar coisas para eles que não conta para mim? Ele diz, muito simples, Leopoldo, porque não tenho dinheiro para pagar este advogado. E a única maneira de eu ter uma defesa justa e que alguém pague por ela é dando uma série de manchetes para 2 meios de comunicação. Não preciso dizer quais são os 2 meios de comunicação que por semanas divulgaram trechos da entrevista em vídeos, não é? Eu sei que tem um jornalista que deixou de me cumprimentar. Antes eu conseguia entrevistá-lo às vezes, agora ele nem atende, problema dele, não me importo. Disse o que me autorizaram, tá bom? Bem, durante essas entrevistas, por exemplo, vou te contar uma.
Tem um momento em que Couto admite que encontraram armas de fogo na sede do Partido Socialista em Ferraz, no porão, certo? Sim, sim. E Couto diz na entrevista que, por ordem de Pedro Sanches, essas armas tinham que ser destruídas. Por que essas armas estavam lá? Não sei, cada um que organize a situação como achar melhor. O que eu sei é que essas armas não foram destruídas. Não é verdade. Essas armas estão bem guardadas por eles e quando chegar a hora, vão aparecer fotografias, imagens e vão dizer a quem pertenciam essas armas. No caso de terem sido usadas, por quê, para quem e por ordem de quem, mas essas armas não estão destruídas. Só te dei uma pincelada para não te falar de toda a informação que Couto tem sobre a Air Europa. Ele comentou sobre a Plus Ultra, Zapateros e Aldama também falou algo, lembra? Que se foda, ele disse no julgamento. Desculpa, foi ele quem falou isso. Sim. E tem até algo sobre o qual eu nem me atrevia a voltar a falar com Couto, porque ele ficava bravo, né? E eu pensava, caramba, vai que ele me dá um soco, né? Mas quando eu mencionava a noite de Delcy no aeroporto de Barajas, você não imagina o quão tenso ele ficava. E ele me dizia, Leopoldo, isso vai para o túmulo comigo. Eu perguntei, foi tão grave o que aconteceu? Ele disse, isso vai para o túmulo comigo. Ou seja, eu nem quero saber, nem imaginar. Bom, eu quero saber, mas imagino o que deve ter acontecido naquela noite no aeroporto de Barajas, e obviamente Couto sabe de tudo. Couto Garcia negociou a própria proteção com Sanches, com o seu entorno, com o PSOE. Alguém garante para ele um indulto, garante que vão tirá-lo da prisão em pouco tempo. E por isso, além do medo e da lealdade, é por isso que ele não contou o que sabe? Não tenho a menor dúvida, senão nada disso faz sentido, porque eu passei alguns meses pensando que sim, que havia a possibilidade de que Couto, ao entrar na prisão, dissesse, bom, mas o que é isso? Porque ele estava plenamente convencido de que talvez no futuro, e com o julgamento de outros casos, claro, muito mais graves do que esse das máscaras, não sei se reparamos que Couto Garcia é exatamente igual. Anota aí, eu destaco. E exatamente tão culpado ou inocente quanto Begonha Gomes. Porque nenhum dos dois poderia ter feito nada do que são acusados se não tivessem alguém acima deles. São exatamente iguais. Portanto, senhores do Supremo Tribunal, muito cuidado com a condenação de Couto, porque é exatamente a mesma que terão que dar para Begonha Gomes, exatamente a mesma. Ou seja, na sua opinião, você não tem dúvida de que houve um acordo, de que prometeram indulto para ele? Embora seja difícil acreditar na palavra de Sanches, muito difícil a essa altura, e ao mesmo tempo, Couto Garcia guarda o principal, o mais pesado, incluindo o Delcy, para garantir que ele e sua família estejam bem e que não sejam atacados. Alguém em nome do governo os ataque. Parece que estamos falando de máfias, de grupos criminosos. Vou te dizer uma coisa, Albert. Aqui estamos falando de justiça, não é? Você e eu somos duas pessoas que ainda acreditam na justiça de verdade, Então, aqui de que justiça estamos falando? De que se um suposto criminoso que foi apontado por Aldama reconhece alguns fatos, a pena dele cai para 7 anos e o promotor anticorrupção tenta reduzi-la ainda mais. Mas para os outros dois senhores que não se autoincriminam, se não acabar sendo provado que são culpados do que estão sendo acusados, por outro lado, se eles tiverem que ser condenados porque não decidiram colaborar com a justiça, olha, vamos dar nem que seja 5% de margem, talvez. Acontece que eles não decidiram colaborar com a justiça porque estão convencidos de sua inocência. Repito, o caso das máscaras. Então, de que justiça estamos falando? Já falei antes. Também não confiaria na palavra de Pedro Sanches, mas não me pergunte o motivo. Couto Garcia e Izaguirre sim confiam na palavra de Pedro Sanches. Por esse conceito equivocado de lealdade ao superior, eu não teria feito isso, mas ele fez, e Ávalos também. Para mim, esse cara não passa de um empresário, digamos, pequeno de Navarra, que tinha seus funcionários para garantir a segurança em vários locais. Essa história de porteiro de puteiro é outro estigma criado e do qual ele não consegue se livrar. Eu nunca soube que ele foi porteiro de puteiro. Sei que Pedro Sanches financiou sua carreira política com o dinheiro dos puteiros do sogro, disso tenho certeza. Mas não que ele tenha sido porteiro de puteiro.
Sei que ele era empresário e tinha uma equipe que prestava serviços de vigilância sob demanda. Ele tem a sorte ou o azar de conhecê-lo, um tal Santor Serdã, a quem ele não perdoa, e a partir daí, esse Santor Serdã o apresenta a Pedro Sanches. Pedro Sanches. A ideia é mantê-lo na Moncloa como homem de sua confiança, mas como Pedro Sanches, de quem ele não confia, é justamente de Ávalos. Ele o coloca lá para que o vigie. E a partir daí, o que deveríamos fazer é começar a dar nomes de ruas na Espanha. Em nome de Koldo García Izaguirre, em agradecimento pelos serviços prestados a este país, que foi ter gravado durante 8 anos todas as andanças do filho da tetra de Sombria chamada Pedro Sanches. Mais cedo ou mais tarde aparecerão, mas Albert, você sabe o que fizemos. Entre todos nós o matamos. Ao Koldo, ou assustamos tanto o homem que ele acabou fazendo um acordo com quem fosse, só para ser perdoado e poder ir para casa e para que ninguém mais soubesse nada dele. E é uma pena, porque se nós, jornalistas, tivéssemos sabido tratá-lo de outra forma, teríamos percebido que é com ele que temos a possibilidade de contar para acabar de uma vez por todas. Com este governo corrupto, mas não fizemos isso direito. Esses 8 anos de gravações, quando virão à tona, vocês têm certeza? Absolutamente certos. Além disso, não estão na Espanha e estão divididas em várias partes. Não há apenas uma gravação, mas várias cópias. O que a UCO tem é real, o que a UCO tem é verdadeiro, mas é o que ele quis. Faltou só embrulhar em papel, só faltou embrulhar em papel de presente, mas aí já seria um pouco demais, né? Faltou embrulhar em papel de presente. Em 21 de fevereiro de 2024, entraram na casa dele para levar o que ele quis que levassem. Já faziam 6 meses esperando por ele. E vamos ouvir essas gravações que acabariam com a carreira de Sanches. Seu amigo Leopoldo Bernabéu vai fazer o impossível. Mas a primeira coisa que todos nós temos que fazer é tentar nos esforçar muito, ir à igreja e rezar tudo o que pudermos para que ele seja libertado, porque se ele for libertado, temos uma chance. Se continuar preso, não temos nenhuma. E era isso que Pedro Sanches queria. Leopoldo Bernabéu, obrigado por esclarecer um pouco o que está acontecendo. Hoje se dissipou muita neblina que nos fechava os olhos e começamos a enxergar muito mais claramente, embora com um temor enorme, quem dirige este país e do que é capaz. Um forte abraço, boa sorte para a Léo Rádio. Me despeço de você mais uma vez agradecendo e com uma imagem que tem dificultado meu sono nos últimos dias. E é a imagem de Pedro Sanches na Moncloa. Sentado em um sofá com sua esposa em frente, em uma poltrona, os dois morrendo de rir, vendo como a maioria dos meios de comunicação caíram de novo na armadilha dele. Morrendo de rir, Albert. Aliás, vamos ter Pedro Sanches por mais 8 anos, só para você ter uma ideia. Também temo isso, mas vamos lutar para que não seja assim. Um grande abraço. Obrigado, Leopoldo. Força, Albert, muita força. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Não sei vocês, mas essa conversa com o amigo de Koldo Garcia, com o jornalista Leopoldo Bernabéu, me deixou em choque. Sabíamos que Sanches era corrupto, que liderava uma organização criminosa, mas chegar ao ponto de que aqueles que trabalharam com ele tenham um medo terrível de que ele possa fazer algo com a família deles que está lá fora, do que estamos falando, não é? Agora entendemos melhor aquelas palavras de Aldama dizendo que temia por sua vida, o tiro na janela do carro de Aldama no Paseo de la Castellana, em Madrid, ou isso que disse o filho de Ávalos há pouco. Não recebo ameaças de morte, recebo ameaças para que eu cale a boca, para que eu não fale de Zapatero, para que eu não fale de Pedro Sanches, para que eu não fale da polícia nem da Guarda Civil e para que eu não fale de ninguém. Isso sim, direta ou indiretamente. Por algum motivo deve ser. Bem, quero terminar dizendo uma coisa muito importante. Vamos deixar as famílias em paz. Porque se mexemos com as famílias, estaremos mexendo com as de todos. Se mexerem com a minha, mexe com as famílias de todos, que até hoje estão muito protegidos neste país. O que vale para nós, vale para todos.
é que agora faz sentido essa declaração antiga do filho de Ávalos. Ou seja, estamos dizendo, e quem conhece os personagens também diz, que enquanto eles, Ávalos e Coldo, estão no banco dos réus, respondendo aos magistrados, alguém ameaça as famílias deles. Na rua, alguém enviado por Sanches, segundo dizem nossos convidados, o que estamos enfrentando, ele é capaz de agir. Leopoldo também me disse que as armas que estavam lá e foram encontradas nos porões da Rua Ferraz do Pessói nunca foram destruídas, que estão lá ou em outro lugar. Vamos ver, Ricardo Morado, você é empresário, especialista em logística e vice-presidente de um pequeno partido. Os partidos são feitos para isso? Não deveriam, mas está claro que depois daquele episódio dos tiros no carro de Aldama e depois do que estamos ouvindo, esse tipo de comportamento pseudo-mafioso já não nos surpreende mais. Bom, tira o pseudo, esses comportamentos mafiosos. Evidentemente não temos provas de que tenha sido Pedro Sanches, mas acho que também não temos nenhuma dúvida a essa altura do campeonato e com tudo o que já sabemos até agora. Certamente parece o roteiro de um filme de gangsters, o que estamos vivendo nas últimas semanas e nos últimos meses. E é verdade que eles deveriam estar preocupados, porque eu pessoalmente não tenho nenhuma dúvida de que Pedro Sanches está disposto a fazer o que for preciso, de forma ativa ou passiva, de frente ou de lado, para não ser envolvido em toda essa questão ou ser envolvido o mínimo possível. E eu estaria muito preocupado se eu estivesse sentado no banco dos réus, como estão neste momento Coldo e Ávalos, sinceramente. Tenente Coronel Francisco Bendala, como vai o senhor? Bem, Alberto e Ricardo, como vocês estão? Os confidenciais, um abraço, obrigado. E achávamos que era só censura mandar a gente para a Receita da Espanha, ameaçar, hackear nossos canais. É muito mais do que isso, não é? É muito mais porque às vezes nós espanhóis não percebemos de uma vez que a fera ferida é a fera mais perigosa. Quando você atira em um javali e não o mata, ele sai correndo, então suba em uma árvore porque é pior do que quando o javali está saudável. Vem à nossa memória, agora quero lembrar aquele famoso caso Royuela, com toda a carga que ele carregou, também desaparecido do mapa depois de passar pela prisão. Mas é que estamos, como disse Ricardo, diante de uma máfia, e uma máfia não pode ser parada, não pode parar por nada, não pode agir com meias medidas quando chega o momento da verdade. E é isso, Albert, estamos no momento da verdade, estamos no momento em que não só Sanches, mas todo o PSOE está sendo submetido a julgamento porque as provas serão feitas ou não haverá, depois os juízes decidirão, haverá ou não indultos, mas tudo está ficando em evidência. É uma máfia, como falou Ricardo, e pensam todos os espanhóis. E já sabemos que as máfias não têm limite, o que é muito perigoso porque tudo está em jogo para eles, Albert. É a vida deles que está em jogo. E eles vão se defender e não vão parar, volto a repetir, e que me perdoem a redundância, não vão parar por nada. Não vão agir com meias medidas. Sim, sim. É surpreendente. Estamos um pouco em choque depois de termos ouvido essas afirmações que colocam o personagem em seu devido lugar. Eu espero que algum dia tudo seja descoberto e Sanches acabe onde deve, que acho que com isso vocês já me entenderam. Bem, vocês vão ver um vídeo que recebi de Sevilha. Isso me deixou arrepiado. Um senhor chamado Ihad Sarasawa, que é líder desse grupo, que vai concorrer às eleições em Sevilha e que tem muita ligação com o Marrocos, que é o grupo andaluzino. Ela se coloca no centro da praça do Cid Campeador, em Sevilha, e enquadra a imagem equestre do Cid a cavalo. Publica isso nas redes sociais. Vamos trocar a estátua do Cid Campeador por Al-Mutamid, o vencedor, que é mais sevilhano do que esse senhor de Teruel. Viva Al-Mutamid! Vamos ver, quem é Al-Mutamid? Al-Mutamid foi o último rei da taifa de Sevilha.
Ele nasceu, aliás, essa história de que ele era mais sevilhano que o Cid. Al-Mutamid nasceu em Portugal, em Beja, de sevilhano nada. Mas ele foi sim o último rei muçulmano em Sevilha. Quem está falando é Jihad Sarasua, dirigente do partido andalucino. O vídeo foi postado nas redes sociais. Ele fala muitas bobagens. Por exemplo, que o Cid nasceu em Teruel, em La Vida. Ou seja, nem o árabe nasceu em Sevilha, nem o Cid em Teruel. O Cid nasceu em Vivar del Cid, em Burgos. E a estátua não é qualquer uma. É de uma norte-americana chamada Anna Hayat, que a doou para a cidade de Sevilha por ocasião da Exposição Ibero-Americana de 1929. Mas vamos ao que importa. O que é esse grupo andalusino? Que foi criado em 2023 em Algeciras e que não para de crescer. Bem, eles querem que a Andaluzia se una ao Marrocos, que a Andaluzia ceda seu espaço ao Marrocos como um protetorado, como um Estado federal, seja como for. Atenção, que a língua oficial seja o árabe. Dizem que é preciso libertar a Andaluzia e que Marrocos não é nenhuma monarquia absoluta, nem é um sultanato, ou seja, é uma democracia plena. Quem está por trás desse partido? Pois, entre outros, o neto de Blas Infante, Alejandro Delmas, jornalista, diz coisas como Ceuta e Melilla fazem parte do Al-Andalus, etc. E dizem que fazem isso para defender o humanismo islâmico. Ou seja, querem voltar ao Al-Andalus, como sempre. Isso não é por acaso. Tenho certeza porque eles têm sede em Algeciras, muita movimentação nas redes sociais, participam de manifestações. Só alguém muito burro não percebe que isso é financiado pelo Mohamed VI, né? Tem que ser muito burro, tem que ser muito ingênuo, ou tem que estar tão alucinado quanto eles estão. Vamos deixar algo claro para esse senhor. Marrocos não é apenas uma ditadura, que de fato é também uma monarquia absoluta, uma monarquia feudal, mas o sultão, nesse caso Mohamed VI, é dono da vida e das propriedades de todos os seus súditos. Mas não só dos que estão em Marrocos, mas também deles. Também quando o marroquino, segundo sua constituição, adquire uma segunda nacionalidade, isso é mentira, porque ele continua devendo lealdade absoluta, pessoal e familiar ao sultão. Vamos ver se entendemos o que é realmente Marrocos. Portanto, por trás desses que podem ser os executores, está sempre o autor intelectual, que é o sultão. Nada se move em Marrocos, nem uma folha cai, se não for ordenado ou permitido pelo sultão. Entre outras coisas, porque ele ainda tem familiares lá. E todos sabemos como o sultão é capaz de tratar seus súditos quando tem algo em jogo. E eu poderia contar algumas histórias terríveis do que acontece lá. Portanto, o que deve ser feito é ilegalizar esse partido, esse partidinho. Por quê? Porque está a serviço de uma potência estrangeira, que é o Marrocos, que além disso é agressiva, é expansionista, e que eles mesmos, com isso que estão dizendo e que você mostrou, Albert, estão minando e atacando nossa soberania, nossa identidade, nossa independência. Portanto, o que deveria ser feito imediatamente é ilegalizá-lo. A democracia, se queremos que subsista, tem seus limites e deve se defender. Contra o quê? Contra esse tipo de pessoas, Albert. Você imagina uma virada de 180 graus sem nunca ter um tostão e eles financiados por uma potência como o Marrocos? Que fácil, não é? Muito fácil, e eu iria um passo além. É que esse pessoal nem deveria estar no meu país. Além de ilegalizar o partido, deveriam ser expulsos da Espanha. Não me importa se são cidadãos, para mim não são espanhóis, pois vão contra os interesses do meu país. Por isso não os considero cidadãos espanhóis. Você falava antes, Alberto, que há algum familiar mais próximo, mais distante de Blas Infante relacionado com esse partido político? Blas Infante, que é homenageado por quem hoje é o candidato do Partido Popular à Junta da Andaluzia. Seria preciso repensar isso também, porque, não sei, me parece um pouco triste que, a partir de posições que supostamente são de direita e nacionais, se homenageiem esse tipo de personagens que foram tão sombrios e tão nefastos para os interesses da nossa pátria. Em todo caso, o que diz meu coronel, totalmente correto.
a ilegalização dos partidos. Se há justificativa, é justamente para situações como essa, para quem vai contra os interesses da nossa nação. Então, eu não sei o que o governo está esperando. Não, é justamente o governo que se interessa por esse tipo de coisa. Ora, veja só. Cara, como você sabe disso? Bom, e aqui no programa contamos ontem que os Estados Unidos estão cada vez mais perto de aceitar o que Marrocos disser sobre Ceuta, Melilla e Canárias, e que o que já nos disseram é que Donald Trump quer fechar as bases de Moroni Rota e transferi-las para Marrocos. Uma em Agadir, de frente para o Atlântico, outra em Saidia, um lugar estratégico no Mediterrâneo. Também recebemos informações e peço que confirme a veracidade delas até onde for possível. Tenente Coronel Bendala, movimentos sem precedentes da Brigada das Canárias no arquipélago e de outros desdobramentos militares em Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa. Essas coisas estão relacionadas? O exército espanhol está reagindo? Não, Alberto, vou te colocar no confidencial de Zunjaro de Água Fria e aos nossos compatriotas canários. Não está reagindo. É uma ação, é uma operação de puro faz de conta. Porque, claro, o que já ninguém consegue suportar é o poderio militar que o Marrocos adquiriu nos últimos 25 anos, principalmente nos últimos 7 anos. Poderíamos fazer isso, poderíamos falar longamente sobre qual é o poderio militar que Marrocos tem agora. Mas, militarmente, de verdade, a Brigada das Canárias tem apenas cerca de 3.500 efetivos, homens e mulheres, dos quais operacionais não chegam a 2.000. Os outros são logísticos e afins. Com isso não se cobre absolutamente nada, não se faz nada. Mas também não se defende nada, porque é preciso ver a extensão que as Canárias têm e tudo mais. É preciso levar em conta outra coisa muito importante, que o general Júlio Salom, que é quem comanda a brigada, também é o chefe do Comando Operacional Terrestre, que inclui Ceuta e Melilla, mas é que a partir das Canárias não se pode defender Ceuta e Melilla. Albert, tudo isso é uma encenação de um Ministério da Defesa e, infelizmente, de umas Forças Armadas que estão dedicadas a missões no exterior, onde nada nos afeta, quando, na verdade, o inimigo está no sul e, além disso, é um inimigo declarado. Agora vão passear por alguns dias pelas praias e interior das cidades das Canárias com poucos militares para uma pequena demonstração sem significado, especialmente numa guerra moderna. Hoje, a guerra moderna, estamos vendo como ela está se desenvolvendo na Ucrânia, no Irã, no Oriente Médio, e não tem nada a ver. A brigada não pode, não tem nada a fazer. Estamos no fim da fila, na rabeira da rabeira, veja bem, porque estamos praticamente 30 anos sem defesa. E agora não dá para reconstruir só desfilando alguns soldadinhos pelas Canárias. É uma vergonha absoluta, na minha opinião. Então, cuidado. E é preciso ver o que Marrocos está fazendo. E por outro lado, e termino rapidamente, Ceuta e Melilla, o grande problema é, para mim, que vão ser entregues, Alberto. Aqui não há vontade política, mas eu acho que nem sequer nacional, por parte absolutamente de ninguém, de realmente defender Ceuta e Melilla como deveria ser defendido, porque senão isso já teria sido feito há 40 anos. Marta é uma fonte confidencial, mas eu acho que ela se apaixona facilmente porque diz que para resolver isso deveríamos fazer através de um casamento real. Ouçam. Nunca ninguém pensou que outra maneira de Marrocos se unir à Espanha seria através de um casamento real. Leonor com o filho do rei Mohammed, porque mais ou menos as idades são parecidas. Olha, se isso acontecesse, a filha do rei Felipe e Dona Letícia, a princesa, eu a vejo de véu islâmico jurando pelo Alcorão em 4 minutos. Vamos, não, por favor, não façam isso com a menina. Mas, enfim, queria que ficasse registrado porque recebemos mensagens muito curiosas, muito estranhas às vezes, a mais sobre essa questão, principalmente preocupação das pessoas que estão na região. E tem um vídeo de uma melilhense que eu adorei, quero que você veja. 3 coisas que me disseram por ser de Melilla. Número 1. Você é a primeira pessoa de Melilla que eu conheço. Se eu ganhasse €1 pela quantidade de vezes que me disseram essa frase, literalmente com essas palavras, meu aluguel se pagaria sozinho. Quem dera?
Parece que os melilhenses somos como Pokémon lendários. 2. Em Melilla vocês moram em casas? Na verdade, sempre moramos em casas assim. Mas desde a chegada da Decathlon, AliExpress e Temu, agora é só luxo, viu? E tem gente que até tem piscina, como se não bastasse ter praia. Número 3. Ei, é verdade que em Melilla tem camelos e leões? Concretamente, os leões e os camelos ficam na área da praia. Mas se você for ao Parque Hernandes, pode encontrar muitos jaguares e um monte de aves exóticas. Lá no nosso incrível Rio de Ouro, então, tem crocodilos aos montes. Os clichês. Sim, os clichês. Mas eles têm muita razão em fazer vídeos assim, porque, olha, nunca foram território marroquino, nunca foram colônias e querem nos vender essa ideia. Se nós, espanhóis, não reagirmos no dia em que mexerem com Ceuta e Melilla, Ricardo, esse país merece o que acontecer com ele. Infelizmente, se acontecer o que você descreveu no início sobre as bases, sobre as decisões que o Trump tem em mente, que eu nem sei quais são, mas se isso chegar a algum lugar, estamos ferrados, para dizer o mínimo. A partir desse momento já podemos nos considerar sentenciados. Quanto ao casamento, já vimos isso em um episódio de Game of Thrones com os Lannister e os Stark e não terminou bem. Então, eu diria para essa fonte confidencial dar uma volta, assistir aquele episódio de Game of Thrones e, na verdade, dar um passo para trás, porque eu não vejo isso funcionando. Bom, amigo. Ricardo? Fala. Essa senhora não sabe quem vai ser Hassan III, porque ele vai se chamar Hassan III. Ela não sabe como ele foi criado e não sabe como ele foi educado. Coitadinha. Se ela tivesse ele como marido, meu Deus. Não, por favor, que horror. Bom, permitam-me dizer coisas que chegam até mim e me parecem escandalosas e que não vejo em nenhum lugar. Este é o livro que Kathy Garrett acabou de publicar. Bom, já piratearam o livro e já estou recebendo pelas redes sociais o livro inteiro e seu conteúdo. Por favor, não divulguem, não repassem, nem distribuam para ninguém. Se alguém te enviar, apague e diga, não envie para mais ninguém, porque isso causa um dano terrível a qualquer autor. Mas nesse caso eu posso imaginar quem pirateou o livro da Kathy. Eu imagino muito bem. Talvez os mesmos que às vezes hackeiam canais do YouTube. Não colaborem com esse crime, por favor. É atroz o que podem fazer a partir do poder e eles estão fazendo isso. E depois, tanto reclamam de Vito Quiles e do assédio contra Begônia Gomes, foi colocado um vídeo nas redes. Chegou até mim por vários lugares. Do que fazia Gonzo? Vocês se lembram do Gonzo? Um homem da La Sexta do regime de sempre, perseguindo Ana Botella até no salão de beleza. São 9 da manhã e estamos em frente a este salão de beleza em Madrid, porque, segundo os jornais, Ana Botella começa o dia arrumando o cabelo aqui. Isso sim, ela vem em carro oficial e com seguranças. Saindo do carro por aqui, pelo outro lado... Uma dúvida, a senhora usa carro oficial para ir ao salão, então transporte público é só para os cidadãos comuns? É só uma pergunta. Sobre os 110 que entram em vigor hoje, poderiam seguir sua recomendação e mudar os radares de lugar, como fez com os medidores de poluição? E usar transporte público não diminui ainda mais a poluição? Dona Ana, vemos Ana Botella saindo pelos fundos. Dona Ana não vai sair pelos fundos só para não responder as minhas perguntas, vai? O que reduz mais a poluição? Ir de metrô como o prefeito de Nova York ou usar carro particular como a senhora? Hoje então é o carro oficial de Ana Botella, um segurança. E vemos como ela vai embora. Dona Ana, por que a senhora está indo a pé se o seu carro oficial está seguindo pela esquerda? Bom, assim, sem parar. Vocês imaginam se por um momento alguém que acompanha Ana Botella pega o Gonzo por trás, coloca a mão no pescoço dele, tenta dar um mata-leão e o empurra? O que teria acontecido naquela Espanha do Caiga Quem Caiga na Tele5? O que teriam dito? As ruas estariam pegando fogo. As ruas estariam pegando fogo no dia seguinte, Albert. O problema de tudo isso é que na direita ainda não aprendemos que não pode haver só um Vito Quiles. Após o caso Vito Quiles, teria que haver 5 Vito Quiles fazendo exatamente a mesma coisa no dia seguinte. E no dia seguinte 10, e depois 15. E até que não aprendamos essa lição, que a esquerda também sabe, que também está organizada, é só ver os debates horríveis na televisão,
Até que não aprendamos essa lição, vai continuar acontecendo exatamente a mesma coisa. A esquerda tem impunidade e tem carta branca para fazer coisas como as que acabamos de ver. No entanto, quando Vito Quiles faz uma pergunta sobre Gonha Gomes em qualquer ambiente, isso praticamente é um pecado mortal e já querem colocá-lo na cadeia. Que é exatamente o que pediram, colocá-lo na cadeia, sendo que foi ele quem levou aquele mata-leão mal feito que fizeram, que nem sabem fazer direito. Mas, enfim, de qualquer forma, essa é a diferença entre o discurso da esquerda e a narrativa da direita. A esquerda sempre joga com vantagem porque sempre souberam fazer esse tipo de coisa muito bem e de forma contínua, não em episódios esporádicos como fazemos nós. É verdade que eles fazem melhor o mata-leão do que a direita de sempre, desde a Guerra Civil? O que vou contar agora, Bendala, você não é um garoto, já tem uma certa idade. Quando eu contar, vou te pedir para não sair correndo para se internar em um asilo, tudo bem? Me promete que não vai fazer isso. Eu prometo. Vamos ver no que você vai me meter. Não, é muito simples. Deixa eu ver. Quero que vejam este cartaz que é oficial, patrocinado com quase 150 mil euros pelo Ministério dos Direitos Sociais. É direcionado às mulheres e homens que ajudam nas residências pessoas idosas ou pessoas com deficiência ou qualquer atividade. Quem trabalha em uma residência, e o título é Por que você me ajuda a me vestir, mas não a fazer sexo? É um curso de 4 horas patrocinado pelo Ministério dos Assuntos Sociais, ministrado por uma tal Matia Escola no País Basco, porque isso é financiado pela União Europeia e pela Diputação Foral de Guipúzcoa. E o que eles querem? Que as pessoas que trabalham em um centro residencial com idosos ou com falta de mobilidade, além de ajudá-los a se vestir, também os ajudem a ter relações sexuais. Suponho que com a mão. Não quero nem pensar nisso. Este curso, diz textual, é para promover um acompanhamento ativo na vida íntima dos residentes. Eles acham, como Sanches cresceu com o dinheiro de um bordel de menores e uma sauna, e o seu círculo não faz outra coisa além de contratar prostitutas, eles acharam que alguém que trabalha em uma casa de repouso não é muito diferente da Jéssica. Me parece uma das coisas mais cruéis que já ouvi, e com parte do dinheiro da União Europeia. Espero que este vídeo chegue à União Europeia e que eles tomem uma atitude. Bendala, o que você acha? O que eu penso é que isso é um ataque direto, tremendo à dignidade pessoal e profissional de todos aqueles que trabalham em casas de repouso cuidando dos idosos. E que é outro ataque direto, pessoal, também, a todos esses nossos idosos que estão na casa de repouso pelas circunstâncias que forem. Isso é revoltante. E também é, ao meu ver, fruto de uma mente doente, completamente degenerada em todos os aspectos, que já perdeu qualquer noção de ser um ser humano. Porque um ser humano não pode promover isso, nem pode sair dizendo isso. Ele se tornou um ser desumano. O que eu acho é isso, Albert, nos 3 aspectos. É terrível como é possível também que se permita isso em uma nação, em uma civilização que supostamente somos. E o que acontece com a profissão? Estou pensando em auxiliar de enfermagem, em cuidador de idosos. Como é que não entram agora mesmo com um processo contra quem faz esse curso? O que eles pensam que são, não é? Eu conheço pessoas que ajudaram meus idosos a partirem deste mundo com tranquilidade. Sobre o que estamos falando, Morado, eles perderam o rumo. Eles perderam o juízo há muito tempo. Ontem de manhã eu estava justamente falando sobre esse cartaz com uma amiga em comum, Susana Pastor, porque ela dava uma terceira vertente para tudo isso, que é a vertente da hipocrisia da esquerda, que enquanto pretende proibir a prostituição e pretende banir as trabalhadoras do sexo, por outro lado tem esse tipo de iniciativa. É insano. Não tem como justificar isso. É a desumanização de todo um grupo. Nesse caso, as pessoas que cuidam dos nossos idosos para transformá-los em uma espécie de... Nem me atrevo a dizer, porque isso me causa um profundo nojo de verdade.
E como sempre, os grupos feministas em casa não esperem nenhuma manifestação, como sempre. Bem, aconteceu algo mais. A Espanha se tornou o primeiro país a não reconhecer a síndrome de alienação parental em nenhum tribunal. Isso foi dito por Cira Rego há algumas horas. É que a falsa síndrome de alienação parental e todas as suas reformulações estão proibidos de forma explícita, sem nuances. Está proibida uma ferramenta que ainda hoje continua sendo usada para desacreditar mulheres, meninos e meninas e para criminalizá-las. Nenhum relatório público ou privado baseado no SAPE poderá ser utilizado em processos judiciais ou administrativos. Além disso, as decisões que o utilizarem poderão ser contestadas. Desde o governo, propusemos acabar com práticas que contribuíram para a revitimização e assumimos uma posição clara diante de uma forma de violência institucional. Com essa proibição, a Espanha volta a ser um país pioneiro na defesa dos direitos das crianças, já que é o primeiro país a proibir seu uso por lei. Insisto nesse assunto. Depois que a Espanha se tornou o primeiro país, ou um dos primeiros, em que um agressor muda de gênero da noite para o dia e já não vai mais para a cadeia, que é o que acontece agora, um homem pode manipular um filho, mas uma mãe não. Quero que ouçam dois ouvintes confidenciais, Pedro e Kiki, são pais separados. Não entendo como esse sistema que tem que zelar pelas famílias, tem que zelar pelos menores, tem que zelar por alguma coisa. Que a Constituição diz algo muito importante, que o núcleo familiar, que todo mundo tem direito, que tudo, até todos esses artigos e tudo, realmente nenhum é cumprido. O sistema, digamos, está focado exclusivamente em que os pais somos maus. Os pais... Quando uma pessoa se separa e uma pessoa toma a decisão de dizer quero me separar, é como se a outra parte ou sua ex-mulher não entendesse, usa as ferramentas, instrumentaliza as crianças de alguma forma para alcançar seu objetivo. Veja, como pode ser que, por ser homem branco, hétero, europeu, eu não tenha direito de receber a renda mínima e tal, porque as leis são assim, certo? E, no entanto, para a minha ex-mulher, com salário e tudo, aceitaram em 15 dias. Como explicamos isso para as famílias que agora nos ouvem e ainda colocam isso como uma medalha, hein? O primeiro país da Europa, do mundo. Como explicamos isso? Sabe que isso não tem explicação nenhuma, ou pelo menos lógica, mas tem uma que é o mais perverso de tudo. E é que tudo isso está sendo usado unicamente como uma cortina de fumaça para encobrir as corrupções de um ladrão que só se preocupou em acobertar os assuntos obscuros do seu círculo de trabalho mais próximo e da própria família, que é Pedro Sánchez Pérez Castellón, que lança esse tipo de notícia para desviar o foco em dias importantes, em dias como os desta semana, em que os bastidores judiciais nos trouxeram grandes declarações que colocam ele no centro das atenções, e usa esse tipo de medida para tentar desviar da atenção. Não há nenhum outro tipo de explicação lógica. Tem algo do que você diz porque aconteceu no mesmo dia e na mesma hora em que o Ministério Público Europeu interrogava como testemunha a Begônia Gomes por suposto desvio de dinheiro da Europa. E não é por acaso. Bendala, todos conhecemos crianças manipuladas, às vezes pelo pai, às vezes pela mãe. Todos conhecemos, agora dizem que isso não existe. Como assim não existe? Claro que existe. E além disso foi promovido, como o Ricardo também está dizendo, não só para esconder outras coisas, mas também para confrontar. Colocar homens contra mulheres e mulheres contra homens, para destruir ainda mais a família, que é o núcleo de qualquer sociedade, para nos deixar devastados, como já nos deixaram devastados. E isso é feito com esse feminismo que eu acho que, além disso, quem mais perdeu foram as mulheres. E é quem mais ataca as mulheres que são as que ficaram mais afetadas em sua própria dignidade. Não estão sendo defendidas, estão sendo empobrecidas e a sociedade está sendo dividida. Os espanhóis também foram separados por questões ideológicas.
mas também querem nos colocar uns contra os outros por qualquer coisa possível. Isso é só mais uma coisa, porque o que eles querem é tirar proveito do caos. E nisso eles são realmente bons. Vocês disseram no começo, eles sabem tirar proveito disso. O problema, Albert, é que nós permitimos. O problema é que há uma passividade. Há até uma aceitação por parte dos homens. E também não há uma reação para dizer que isso vai contra a dignidade do ser humano, seja homem ou mulher. E nesse caso, se for com homem também, nós não fazemos isso. Esse é o problema. É preciso despertar, Albert, acordar e mobilizar. As vítimas de tudo isso serão as crianças, claro, que continuarão sendo manipulados. O mesmo vale para qualquer sexo. Olhem, aqui fizemos algo, apoiar e ajudar na convocação de uma marcha pela dignidade, no dia 23 de maio, sai da Praça Colón. Termina no Arco de Moncloa ou no Palácio da Moncloa, até onde nos deixarem. Ouçam opiniões desde que anunciamos isso há 2 dias, Alejandra em Remédios, Antônio e Sérgio da Lituânia. À manifestação deveriam se juntar todos que colaboraram em Valência na Dana, que tiveram que ir à paisana, militares, forças de segurança, que não foram mobilizados, e toda a juventude que ajudou. Todos esses têm que se fazer valer ali. A iniciativa me parece muito boa, mas vou ser um pouco crítica. Não concordo que levem bandeiras de partidos políticos, nem insígnias de partidos políticos. Eu acho que deveríamos ser como pretende Marcos de Quinto. Nós, pessoas indignadas, exigimos respeito. Manifesto total apoio e solidariedade à marcha do dia 23 de maio. Claro, pessoas como Marcos de Quinto, que para mim é um líder e um patriota, eles têm grande poder de mobilização. Também confio que você e Abascal vão apoiá-la, mas os senhores do PP não podem fazer absolutamente nada. Acho ótimo que a principal concentração seja em Madrid. É lógico, mas poderia ser feito em outras capitais de província também. Porque há pessoas que gostariam de comparecer e não têm a possibilidade de se deslocar até Madrid, de províncias. Eu acho que em cada capital de província, em frente às prefeituras, como já foi feito anteriormente, seria muito importante para dar mais força a essa concentração. Há várias convocações em diferentes cidades, onde também haverá concentrações ou marchas. Estão me pedindo para colaborarmos aqui, para colocar uns em contato com os outros, eu fico feliz em ajudar. Por exemplo, Ana precisa de gente em Cádiz. Atenção, vamos ouvir a Ana. Vamos ver se entre todos os gaditanos conseguimos alugar um ônibus e entrar em acordo para essa aventura. Acho que é uma oportunidade que temos para nos manifestar contra a situação atual que temos na Espanha. Quem estiver em Cádiz e quiser entrar em contato com Ana, que faça isso por meio deste programa. Rose de la Coruña. Gostaria de saber se há algum contato dos organizadores, para consultar se na Corunha há gente organizando, para ir em grupo de ônibus. Estamos consultando isso e digo o mesmo. Ou fazem a concentração aí. Você está muito perto em Ferrol, não é, Ricardo? Ou fazem a concentração na sua cidade. Ou simplesmente todos juntos pegam um meio de transporte e vêm para Madrid. Se pudermos ser o elo para que entrem em acordo, escrevam para nós ou liguem para nós. Ricardo, você vai? Provavelmente sim. Estou tentando resolver algumas questões de trabalho e outras coisas, mas sim. Você acha que a pergunta de 1 milhão? Eu quero que o Partido Popular vá. Porque precisamos começar a entender que o PP e o Vox ou se entendem ou teremos Sanches por mais 20 anos. Mas eles não disseram que vão. O Vox sim. O PP, como sempre, arrastando os pés e olha que deixam eles levarem faixas. Que o Feijóo vá, se quiser, até em cima de um trono. O que quiser. Não, não. Como eles quiserem, mas que vão, que venham. Além disso, olha, temos que estar unidos neste momento tão dramático. Eu espero que eles façam isso. Sabe o que acontece? O problema aqui, e é uma pena ter que dizer isso, mas é preciso ser realista, essa é a verdade. O problema é que, quando estamos no meio de ciclos eleitorais, os interesses dos partidos políticos são única e exclusivamente esses.
O interesse dos espanhóis fica em segundo plano, o que é muito triste. E não falo só do Partido Popular, mas de todos em geral. Veja só. Cuidado. O que acontece é que eles são muito sensíveis dependendo do momento do ciclo eleitoral. E estamos em um desses momentos em que os partidos políticos são extremamente sensíveis. Então, assumir esse tipo de compromisso de apoio à cidadania apenas pelo motivo de apoiar, sem tentar obter nenhum benefício em troca, é muito complicado para um partido político fazer isso. Não, não. Eles vão fazer, vão estar e vão vir. Você vai ver. Você vai ver. Bendala, quero você ao meu lado, hein? Estaremos lá, Albert. Temos que participar de tudo o que for possível fazer. Eu continuo dizendo o mesmo. Cada um de nós tem que fazer o pouco que puder. Não sair deste bairro um dia sem dizer, eu fiz o pouco que pude. Por isso, qualquer pessoa deve estar na concentração do Perón, onde e como puder, nesta ou em outra iniciativa. É isso que precisa ser feito. É disso que eles também têm medo, Albert. Eles querem nossa passividade, nosso silêncio, que continuemos no sofá, largados ali, reclamando, mas bom, no final ficamos ali, emendamos o feriado. Não, não, é isso que eles temem, por isso é isso que temos que fazer. Completamente de acordo, estaremos lá. Depois eu digo onde vai ser a concentração. Todos os confidenciais que quiserem, vamos nos juntar à marcha e, se permitir, vamos transmitir todo o percurso ao vivo pelo nosso canal, para que possam assistir no Brasil, na Argentina, na Austrália, onde temos confidenciais, muitos espanhóis que não podem nos acompanhar. Mal posso esperar por isso. Ana e Candelari falam sobre o que Ricardo dizia, a classe política. Eu não tenho políticos, não tenho ninguém. Os políticos que existem na Espanha não são meus políticos ou nossos políticos, são uma máfia corrupta, criminosa, que está destruindo a Espanha e todos os espanhóis. Essa União Europeia ou esses cargos ou essas pessoas que estão lá, eles não estão do lado dos países nem dos cidadãos, mas sim por eles mesmos. É um cargo e é uma vantagem que eles têm e que não teriam em outro lugar. E eles estão muito confortáveis, né? E que decepção saber que Peramato, a nova procuradora-geral, é tão ruim quanto Garcia Ortiz. Que pena, que oportunidade perdida. Para que Ávalos e Couto não falem e Aldama não continue apoiando a investigação do caso das máscaras e o que virá depois. Ele exigiu que a pena de Aldama não fosse reduzida. A acusação popular do PP pediu que a possível condenação fosse reduzida de 7 para 5 anos. O Ministério Público recusou. Vamos ver se, reduzindo a pena, ele entrega mais documentos, mais envelopes, mais áudios. Não, cara, não. Até aí já é demais. Bolanhos diz que a decisão é do Ministério Público, que é independente. A decisão é tomada pelo Ministério Público e, portanto, é um critério e uma decisão que o Ministério Público toma como um todo que, claro, nós respeitamos. Falso, como sempre, mentindo. Sanches uma vez disse a verdade. De quem depende? Do governo? Pois é isso? Pois é isso. Ernesto Olente comenta sobre isso. A nomeação do procurador-geral ou da procuradora-geral do Estado é feita pelo rei por indicação do governo. Segundo a Constituição, é uma instituição autônoma, então não deveria receber ou não deve receber ordens do governo. Sabe o que é pior? Até o PP votou a favor. Isso é desesperador, Bendala. As mãos atadas. Se extorque quem colabora com a justiça para que cumpram mais tempo de prisão e não colaborem para que não contem o que sabem sobre o número 1, sobre o chefe. Estamos vivendo dias para esquecer. Tremendo, é terrível. É realmente, olha, dá medo. Acho que a Espanha vive há tempos, Alberto, talvez a crise mais grave e perigosa de sua história. Veja o que digo. E olha que já houve crises sérias. Mas é que desta vez o problema é que eu vejo que o problema está no próprio povo espanhol em geral. Não há uma reação como deveria haver. E, claro, nessa oposição, já falamos sobre ela neste programa, Ricardo falou muito bem, essa oposição, especialmente esse PP, que siga então proclamando um Deus em quem não crê e uma pátria que não ama.
e faz o jogo, porque ainda por cima, escolher essa pessoa, que não só é mais do mesmo, mas logicamente é pior do que Garcia Ortiz, é assim que estamos. Com isso não vamos a lugar nenhum, só para o fundo do poço. E quando chegarmos ao fundo, é cavar, Alberto, cavar. Juan Antônio nos fala sobre o exército. Não me considero uma pessoa belicosa, mas não é o exército que tem que defender os espanhóis. Eu servi o exército e jurei bandeira. E se eu tiver que defender a Espanha, eu vou fazer isso. Mas pelos interesses da Espanha, não pelos interesses de outros países. Não se deve esperar nada do exército, Bendala? Pois, Albert, infelizmente das Forças Armadas não se deve esperar nada, porque elas sucumbiram. Eles também esqueceram algo essencial. O artigo 8º da Constituição, no título preliminar, é a base e um mandato direto do povo espanhol às Forças Armadas. A defesa às Forças Armadas, nem mesmo ao rei, nem mesmo ao presidente, foi colocada dessa forma. Burri Cargó, nada suspeito, explicou perfeitamente que o artigo 8º estava lá porque poderia chegar, devido à história da Espanha, um momento em que os políticos perdessem a cabeça. Está no Diário de Sessões, com palavras melhores do que as minhas. É preciso defender também o ordenamento constitucional que está sendo violado há praticamente 30 anos. Eles estão ignorando a Constituição completamente. Muriel Ricardo acabou de dizer isso. Esse é o problema. Então as Forças Armadas estão descumprindo sua missão fundamental, a defesa da soberania, da integridade territorial contra quem possa atacá-la, por exemplo, agora esse partido andaluz e o ordenamento constitucional. Mas é que chegaram a confundir voluntária e interessadamente obediência e disciplina com o quê? Com submissão ao político da vez. E neutralidade, logicamente política, mas confundiram com inibição. Tanto faz para eles tudo o que possa acontecer aqui. Mas vou te dar um exemplo do que pode acontecer. Se de repente ocuparem Ceuta e Melilla e o governo Sanches não fizer nada, a OTAN menos ainda, porque nem sequer estão sob sua proteção, e Donald Trump apoia isso. As Forças Armadas vão ficar de braços cruzados? Radicalmente sim, Albert. Radicalmente sim. E eu os conheço. Radicalmente sim. Artigo 8 da Constituição Espanhola. As Forças Armadas, Exército de Terra, Armada e Força Aérea têm como missão principal garantir a soberania, independência, integridade territorial e a ordem constitucional da Espanha. Uma lei orgânica regulará as bases de sua organização militar, etc. Mas, claro, impossível, não é? Integridade territorial. Claro, mas a integridade territorial já foi violada, tentaram violar em vários momentos e também não se moveram. Se não receberem uma ordem, vai acontecer como com a Dana, que diante da integridade física dos espanhóis que estavam lá se afogando, não fizeram nada, porque não chegou a ordem de Madrid do Ministério da Defesa, e para mim, se não chega a ordem, você pode ficar boiando, seu filho pode ficar boiando no meio da Dana, que eu não me mexo mesmo tendo lá os efetivos e o material necessário para socorrer e fazer tudo o possível. Eu te digo, Alberto, e sei que é muito duro e me dói muito como militar, mas se não receberem uma ordem, e não vão receber, porque eu acho que também estão querendo entregar isso, não vão mover um dedo. Vão olhar para o lado, cumprimentar muito sério e dizer o mesmo que disseram com a enchente. Eu não recebi a ordem, portanto não me mexo. Claro, esse é o problema, foi a isso que chegamos, Alberto, e eu sinto muito mesmo, para mim é uma amargura enorme ter que dizer isso. Eu fui um dos que pediu desculpas, você vai se lembrar publicamente para aqueles que estavam lá há alguns meses na sua celebração, para os que estavam, eu pedi desculpas pela não atuação das Forças Armadas, daqueles militares, eles não precisam esperar uma ordem, e no caso de Ceuta e Melilla não precisam esperar ordens, devem sair para defender a Espanha como fizeram em 2 de maio. Essa é a questão, Alberto. Não farão nada se não receberem a ordem. Miguel, última mensagem de hoje sobre a retirada das bases na Espanha, as de Morón e Rota. Fiquei muito decepcionado com Donald Trump. A gente aqui defendendo ele, e agora ele vai lá e dá razão para quem está contra ele, para os inimigos dele. Quem diz bases da OTAN fora da Espanha, pois é ele quem as tira da Espanha. Não, cara, não. Vocês me devem dinheiro, não tem problema. Eu mantenho as bases aqui porque eu quero. Vocês não gostam de invasores, então as bases da OTAN vão ocupar a Espanha.
Eu diria isso para Pedro Sánchez. Não faça gracinha ou será expulso. Eu também estou decepcionado com o Trump nesse aspecto, mas não se esqueçam do número 1. Olhem, se o serviço de inteligência do Marrocos supostamente não estivesse chantageando o Sanches porque não tivessem encontrado nada tão grave no celular dele, não estaríamos onde estamos. Portanto, o principal responsável nem mesmo o Marrocos, não, é o Sanches. E depois sim, pode chegar até o Trump e quem mais vocês quiserem. Bem, eu não quero sair daqui sem esperança porque, apesar de tudo, acabamos de completar 4 anos. Morado, e você me conhece de antes e sabe como começamos e como estamos agora. Sim, a gente se esforçou muito, mas conseguimos muitas coisas. Eles estão encurralados, estão paranoicos, metade está na cadeia, a outra metade prestes a entrar. Sanches pensando se fica ou se vai para a República Dominicana. Alguma coisa a gente fez, não é? Eu me lembro, já faz anos, de uma conversa que a gente teve por telefone, era verão, esse magnífico canal de exclusivas ainda nem tinha começado, era um projeto em andamento, e a gente conversou por telefone e você me disse: Morado, tenho algo em mente, vamos ver se conseguimos levar isso adiante. E olha onde estamos agora, Albert, graças a pessoas, a jornalistas de verdade como você. O que está acontecendo neste momento está acontecendo, e não estou dizendo palavras vazias. Eu tenho certeza de que sem você, sem o seu trabalho, o que está acontecendo em Madrid, naqueles tribunais da Plaza Castilha, não estaria acontecendo. Da mesma forma que Ketty Garaz, da mesma forma que muitos outros que deixaram para trás muita coisa pessoal e profissional para chegar a esse momento de defesa da liberdade que está acontecendo agora mesmo nos tribunais, eu acho que não devemos perder a esperança, e veja que sou eu quem está dizendo isso, que costumo ser bastante pessimista e bastante negativo para esse tipo de coisa. E, no entanto, eu acho que não estamos em um mau momento, Albert. Estamos no momento de nos mantermos firmes, de fincar o pé e não recuar, e de não ceder nenhuma única posição ao inimigo. E sim, eu disse inimigo, porque são inimigos da Espanha e inimigos da liberdade. E quem não tem claro que são inimigos, não são oponentes, são inimigos. Quem não tem isso claro tem um problema, e esse também está do lado do inimigo. Então temos que continuar fortes e seguir em frente com o apoio de todos os confidenciais e com o apoio de todos os nossos amigos para irmos às ruas, como naquele dia em que vamos sair para defender nossa nação e exigir que os responsáveis por essa situação vão embora de uma vez por todas e continuar sem descanso, Albert. Como diziam os gladiadores na Roma Antiga, força e honra. Sim, senhor. Força e honra. Querido Bendala, se cuide e obrigado. Albert, muito rápido, você já fez muito, mas ainda não fez tudo o que vai fazer. Você vai ver, e nós também. Quem te diz isso é um recém-chegado, como eu. Bom, não coloca mais peso nas minhas costas, que já estão começando a doer um pouco. Obrigado, Morado. Um abraço, Ricardo, forte para Giro 180, um abraço. Amigos, tem mais, tem mensagens, tem a redação, não vão embora. Você está ouvindo Castilhão Confidencial. Você já conhece nosso podcast Castilhão Confidencial? Agora damos um passo a mais. Chega o novo portal digital castilhãoconfidencial.com. Entrevistas exclusivas, notícias atuais e as últimas novidades. Tudo em um só lugar. Anime-se, conheça a gente e inscreva-se. É grátis, não perca nada. castilhãoconfidencial.com. A informação que importa. A verdade sem filtros. Temos as últimas mensagens na redação. Susana Gás, conte pra gente. Um abraço para vocês da redação do Castilhão Confidencial, sempre recebendo muitas mensagens e opiniões dos nossos confidenciais. É o caso da Maria. Ela diz que a culpa é nossa, dos espanhóis, por escolhermos o que escolhemos e por votarmos no que votamos. E não dos países que se dedicam, como deve ser, a governar para o bem do seu povo. David nos conta, como bom canário que é. Se isso fosse acontecer, ele se refere ao que você comentou ontem, Albert, no programa sobre Marrocos, Ceuta, Melilla e os Estados Unidos. Prefiro uma anexação pelos Estados Unidos do que pertencer ao Marrocos. Montserrat diz que a Espanha ajudou muitos povos. Ajudou muitos povos, não sei se vocês se lembram, e agora está sozinha se deixando invadir. Balseiro diz muitos parabéns por esses 4 anos, Alberto Castellón, mas também à equipe e a todos os confidenciais. Faço um brinde por tantos múltiplos de 4.
que tenhamos muita força na vida e sempre sigamos em frente. Continuar, aconteça o que acontecer. Estamos aqui, te apoiando. Seven diz que o governo espanhol não defende a Espanha. Não sei se vocês perceberam, mas absolutamente ninguém nos defende. José Luís diz que se o número 1 cair, toda a corrupção cai junto. Mas vocês acham mesmo que o número 1 vai cair? De verdade. Femegi diz que Marcos de Quinto, isso é uma proposta muito divertida. Marcos de Quinto, presidente da Espanha, Alberto Castellón, vice-presidente da Espanha e os colaboradores do Alberto, os ministros da Espanha. Isso sim seria um bom alívio para todos. Também nos perguntam quando, e lembramos a data dessa manifestação, que não é uma manifestação, mas sim uma marcha pela dignidade. Lembramos que é no dia 23 de maio, começará às 10h30 da manhã e estará evidentemente Alberto Castellón. E eu não quero me despedir, Alberto, sem que vocês vejam esta fotografia que eu achei muito divertida e que foi enviada para nós pela Mónica. Aqui estamos parte da equipe, além disso, muito bem e muito fiel. Muito obrigada por esse detalhe e continuamos com os comentários. Obrigada, Alberto. Lindo, dá para ver todos os membros da equipe e eu ali como desenho animado, mas está muito bem feito. Muito obrigado, querida. Vou enviar para os colaboradores para que se encontrem. Procure o Wally, Roberto, acho que ficou muito bom. Bom, tem muito mais para contar, mas antes quero agradecer a Conchita, ao Mark e a muitos que nos mantêm informados sobre como as coisas estão indo no YouTube. O YouTube é uma empresa privada e tem suas particularidades, seus algoritmos. Bom, Mark e Conchita confirmam o que dissemos aqui. Ouçam. Acho que vocês já devem saber por outras pessoas que não é fácil encontrar vocês. Antes eu acordava e enquanto tomava café da manhã, colocava Castellón Confidencial, que aparecia primeiro para mim. E agora eu tenho que procurar. Isso acontece desde a sacanagem que o YouTube fez com vocês. Já faz 2 dias que não recebo notificações, os vídeos. Ou seja, eu mesmo tenho que te procurar. Eu sei. Estamos recebendo muitas mensagens. Olhem, eu acho que quem realmente quer nos encontrar, nos encontra. Nós não somos um canal que publica um vídeo de vez em quando de forma arbitrária. Publicamos um todos os dias às 6h45 da manhã, horário da Península, de segunda a sexta-feira. E de vez em quando um especial, um por semana, quase sempre no sábado, um especial. Eu agradeço muito o esforço de nos procurar. Eles não facilitam para a gente. Olhem, eu digo isso muitas vezes. Se este fosse um canal de culinária ou de pegadinhas com as pessoas, que tem canais que passam o dia inteiro fazendo pegadinhas com milhões de seguidores e ganham muito mais dinheiro e se metem em menos confusão, então seria muito fácil. Este não é um canal fácil para ninguém. Para o YouTube também não. Para o YouTube também não. O Google tem seus acordos com o governo, ou seja, já é muito nos ter aqui. Deixar a gente transmitir todos os dias já é quase um milagre. Manter com 4 amigos uma base de 400 mil seguidores entre todos os canais é um impulso imenso. Não peço mais nada, que deixem a gente trabalhar. Nada mais que isso. Que deixem a gente trabalhar, que nos promovam menos. Bom, então vamos sair para a rua e nos promovermos mais por conta própria. Não sou de ficar choramingando por aí para o YouTube. Não. Sou muito grato ao YouTube que nos dá liberdade para atuar. Com muitos controles, tudo bem. Mas o que eu digo aqui, eu não poderia contar em nenhuma rádio nem televisão aberta da Espanha. E com isso já está tudo dito. Bem, Odales da Venezuela, quero agradecer por termos convidado ontem o documentarista Miguel Hicks. Foi uma satisfação enorme que você tenha entrevistado Miguel Hicks. Eu o considero um grande homem, um grande patriota. Aos poucos, nós, confidentes, nos unimos ao seu programa, Albert. Obrigado pelo trabalho. Muito obrigado, e o Miguel estará mais vezes. É um magnífico patriota, um grande homem dos documentários e do cinema. E eu adorei conhecê-lo. Eu não o conhecia.
Ele me foi apresentado por pessoas do mundo da agricultura, do campo, a quem ele ajudou muito. E é preciso que todos se apoiem. Mais uma. Ivone me enviou a realidade de quem governa a Espanha. Falta a música do Poderoso Chefão, não posso colocar por direitos autorais, mas imaginem. Para surpresa de ninguém, quem comanda o país já fez trapaças antes de chegar ao poder. Fraude dentro do próprio partido. Para subir, para mandar. Imaginem o que ele fez nas eleições gerais com o voto por correio. Presidentes medíocres nós já tivemos muitos. Mas isso parece tirado de um filme de O Poderoso Chefão. Mas sem música, sem glamour, só a parte suja, seu círculo, uma cadeia de escândalos, família envolvida, casos abertos. Todos sentados no banco dos réus ou diretamente na prisão. Dinheiro público, evaporado. Contratos sob suspeita. Redes que se protegem entre si. Fala-se em limpar, enquanto cada vez mais sujeira é acumulada debaixo do tapete. Fala-se de ética, enquanto ninguém responde por nada. E quem está lá dentro sabe disso, todos. Agora Susana Dias se faz de vítima. O PSOE está acima de nós, ela dizia. Sabe o que está acima do PSOE, Susana? Espanha. E você e vocês dois ficaram calados e fizeram vista grossa em troca de um salário, deixando a Espanha nas mãos desse psicopata. Vocês não são vítimas. Vocês são culpados. É magnífico. Tá muito bem feito, né? Os amigos do YouTube devem ter visto imagens, aparece muita gente. Mas só de ouvir já vale a pena. Bom, Amparo me mandou uma mensagem que, além disso, está muito bem colocada. Diz agora a RAI, a Real Academia Espanhola da Língua, que muda a locução. Encontrar uma agulha no palheiro por encontrar uma pessoa honesta no PSOE. Concordamos que isso é muito difícil. Eu adorei essa propaganda. Primeiro aparece Ávalos, depois aparece Zerdán e no final Sanches. Agora vocês vão entender tudo. Preso. Expresso. Próximo preso. Quem mandou essa coisa tão brilhante? Olhem, o preso Ávalos saiu. Ex-preso, ou seja, Zerdán saiu. Next preso, que significa o próximo preso em inglês, Sanches. Tá muito bom. Obrigado, Valentim, por nos trazer essa maravilha. Nós adoramos. E Henrique, todos com tipóia na perna ou no braço, o governo inteiro na porta da Moncloa. Ai, que dor, não aguento mais. Minha perna, não consigo nem mexer. Foi uma pancada brutal, não consigo acreditar. Tenho certeza que fomos atacados pelo Vito Quiles. Ele fez isso com a gente. Claro, quem mais seria o vilão da história? Como são? Mukesh, nosso magnífico ilustrador confidencial, me manda uma foto magnífica, uma ilustração como a dele, é muito boa. Aí está o Pegasus, Israel, uma bomba e um personagem que suponho ser Sanches dentro da cratera deixada pelo explosivo, certo? Bom, e da Maria Jesus Montero a gente pode fazer tantos memes, né? Desde que a conhecemos, ela inteira virou um meme. Por exemplo, nos cartazes que estão pendurados nas paredes da Andaluzia, muitos receberam o adesivo de corrupto do Sanches, do Rasteoir, aquele que rodou por toda a Espanha. E tem animais que não conseguem mentir, como os cachorros quando veem um cartaz da Montero. Você não gosta, né? Nem a cachorra aguenta você. Olha, ela fica assustada com isso. Ela está assustada. Ela não quer descer por aí. Claro. Vamos, pronto. Vamos. Vamos. Até os cachorros, como são espertos, eles têm um sexto sentido. Bom, obrigado, Alfonso. Obrigado, Mônica Merino, pelas suas doações e obrigado a todos que ainda estão procurando o nosso resgatador.
Continuo recebendo e-mails. Bem, devo ter uns 15 ou 20 para distribuir e acabou. Façam isso logo. albertecastilon7@gmail.com. Vocês sabem que corta cinto de segurança, quebra vidro. É muito útil. E que chaveiro seria melhor para o seu veículo? Se você é motorista, caminhoneiro, motociclista, até mesmo para seus filhos, para quem possa precisar. É uma maneira de financiar o programa e nós enviamos para qualquer lugar, onde quer que você esteja. Obrigado por nos ajudar e amanhã tem mais. Espero vocês aqui na trincheira juntos. Eu sei. Somos confidenciais. Você é confidencial. Eu sou confidencial. Todos confidenciais. Todos confidenciais. Mas só para mentes abertas. E pra gente desperta. Desperto. Desde a trincheira as balas assobiam e não tem jeito de sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Albert Castillon. Susana Gacho. Você, Chica, Castillo e os outros. Muito obrigado. E com essa, até amanhã às 8. Castillon Confidencial, de Albert Castillon.